Estamos praticamente na reta final desta série de vídeos, como já tive a ocasião de referir, ou penso que não, não sei. Eu vou aproveitar os últimos vídeos desta série, que terá no total 200 vídeos, para explicar fundamentalmente duas coisas. Primeiro, vou explicar como é que nós devemos proteger a nossa aplicação, isto porque o C# e, de uma forma geral, a plataforma Net Framework tem uma forma muito específica de lidar com o código e com a forma como compila as aplicações, e eu irei explicar isso, não em muito detalhe, para não estarmos a amassar aqui com dados ou aspectos técnicos que de certa forma não nos são muito úteis, mas é fundamental falar sobre eles na perspectiva de percebermos como é que as nossas aplicações são executadas. E quando queremos distribuir as nossas aplicações, nós vamos ter que ter cuidado com a forma como as distribuímos, porque se elas tiverem mecanismos de, por exemplo, de geração de uma chave de ativação, por exemplo, ou ligações à internet, a servidores que precisam de logins, etc., nós vamos ter que saber proteger o nosso código. Eu irei mostrar isso nos próximos vídeos e também finalizar esta série com a exemplificação de como é que nós podemos criar um mecanismo de instalação da nossa aplicação, para que do lado do utilizador ele possa fazer simplesmente um duplo clique no fecheiro e seguir a par e passo aquilo que habitualmente vimos na instalação de aplicações, quando queremos instalar aplicações no nosso computador. Eu não queria deixar de fazer este reparo, uma vez que, por exemplo, neste vídeo agora eu vou aproveitar, já nesta fase final, para falar um pouco sobre o que são soluções e projetos dentro do Visual Studio, porque estamos a falar de duas circunstâncias distintas, embora relacionadas, e vou aproveitar ainda um espaço deste vídeo para falar sobre alguns aspectos da organização do Solution Explorer que nos podem facilitar de sobremaneira quando nós estamos a desenvolver projetos com uma dimensão fora daquilo que é o normal. Este vídeo vai ser constituído então por sensivelmente duas partes um pouco distintas, mas que de alguma forma têm alguma interligação, ok? Em primeiro lugar vou falar sobre a diferença entre uma solução e um projeto. Ora, como nós temos vindo a verificar ao longo desta imensidão de vídeos para trás, sempre que nós queremos desenvolver um novo projeto, nós criamos não só um projeto, mas também uma solução. Não podem existir projetos sem existir uma solução. Ora, o que é que significa a solução? E por isso temos aqui o Solution Explorer. A solução é, de uma forma geral, o contentor que permite conter vários projetos. Okay? Eu vou dar um exemplo prático do que é uma solução com vários projetos. Vamos criar aqui um new project. Okay? E como podem reparar, ele diz vamos criar um novo projeto. Mas depois tem aqui Recent Projects and Solutions, Recent Files, etc. Vamos então criar um novo projeto. E vamos verificar aqui que, ao criarmos um novo projeto, temos aqui o nome do projeto e depois temos aqui o Solution Name. Ora, se eu criar aqui, por exemplo, projeto 1, mas alterar aqui o nome da minha solução, reparem que eu ao colocar projeto 1, ele nomeou a solução exatamente com o mesmo nome. Vamos colocar aqui vários projetos, ok? Reparem que ao alterar aqui a solução, não está a alterar o nome do projeto, ok? Então, o que vai acontecer agora é o seguinte, quando eu clicar aqui em OK, vamos deixar ficar assim, desta forma, ele tem aqui ainda as opções Create Directory for Solution, ok? E não Create Directory for Project, ok? Ele vai criar uma pasta para a nossa solução. Vamos fazer aqui OK. E o que vai acontecer então é que vamos ter aqui no nosso Solution Explorer, e eu vou agora fechar aqui um auto-hide para alargar um pouco mais aqui este espaço. Vamos ter aqui então a solução, vamos ter aqui o projeto 1, ok? Vamos verificar o que é que acontece no nosso disco rígido. O que vai acontecer aqui no nosso disco rígido, onde nós temos guardado o nosso conjunto vasto de projetos, eventualmente nos darão aqui todos, vamos procurar aqui o projeto ou vários projetos, ok? Temos aqui vários projetos. Esta é a pasta da nossa solução. E quando entramos aqui dentro, temos este ficheiro, que é um Microsoft Visual Studio Solution, ok? E dentro deste ficheiro, ou melhor, neste ficheiro nós temos guardado as informações sobre os projetos que estão contidos nesta solução. E esta solução contém, por forma geral, desde o início, um projeto, que é o projeto 1. Todo este espaço que aqui está dentro diz respeito ao projeto 1. Nomeadamente, temos aqui projeto 1,
que é este fecheiro que tem aqui Project File, ok? Que define quais são as características do projeto, e depois temos aqui todos os fecheiros, formulários, pastas, etc. Vamos verificar agora o que é que acontece se regressarmos aqui ao nosso Visual Studio e quisermos adicionar um outro projeto a esta solução. Nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Enquanto aqui, quando temos o projeto 1, clicamos com o botão do lado direito do rato e vamos ter aqui Add, e depois New Item, Existing Item, New Folder, Reference, etc, etc. O que vai acontecer é o seguinte: se eu quiser adicionar um novo projeto, eu vou ter que selecionar aqui o Solution, okay, que se chama Vários Projetos. Vou clicar com o botão do lado direito do rato e vamos clicar aqui em Add New Project. Okay? Ou podemos inclusive importar um projeto já existente. Vamos aqui fazer Add New Project e ele vai apresentar exatamente o mesmo quadro, à exceção do facto de não aparecer aqui o nome da solução. Porquê? Porque ela já existe, já está aqui definida e é aqui o vários projetos. Okay? Então eu posso ter aqui, por exemplo, um projeto chamado Testes. Isto é um projeto que eu vou utilizar apenas para testar ou bombardear a minha aplicação principal. Então eu vou fazer aqui um OK e reparem o que é que vai acontecer. Automaticamente os meus projetos vão ficar aqui organizados nesta árvore. Cada um funcionando de forma independente. Okay? Claro que aqui temos no testes 1, temos aqui o form 1 também. São exatamente iguais, mas o que acontece é que nós podemos ter vários documentos abertos de diferentes projetos, mas eu chamo a atenção para um aspecto. É que o projeto que por defeito está ativo é o projeto 1. Okay? Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui arrastar apenas aqui um botão para conseguirmos diferenciar os dois formulários. No projeto 1 temos no nosso formulário um botão enorme. No projeto Testes não temos nenhum botão e temos aqui este formulário completamente estranho. Reparem o que é que acontece quando eu faço agora um Start. Apesar de estar aqui com o meu cursor dentro do espaço dos testes, o que vai acontecer é que o que vai ser executado é o projeto 1. Ora, para nós podermos executar o projeto Testes, que não está definido como sendo o projeto por defeito da minha solução, porque reparem que o projeto por defeito é este, tem inclusive aqui um texto um bocadinho diferente, um mais grosso, eu posso fazer de duas formas. Se eu quiser testar momentaneamente o meu testes, o meu projeto testes, eu posso simplesmente selecioná-lo aqui, clicar com o botão direito do rato e depois aqui vamos aqui fazer um debug e start new instance, ok? Isto é, debug e start new instance. E quando eu executar aqui esta opção, eu vou estar a executar o testes, o projeto de testes, ok? Por defeito, eu vou, ao clicar no start, eu vou sempre executar o projeto 1. Vamos imaginar, no entanto, que eu estou a trabalhar focadamente aqui no testes e não quero, por alguns instantes, trabalhar no projeto 1. Eu tenho uma forma de alterar a ordem pela qual é considerado o projeto por defeito. Bastará para isso clicar aqui no projeto e vamos definir este projeto como o Startup, isto é, Set as Startup Project. E quando eu optar por esta solução, o que vai acontecer é então que testes passa a ter o focus ao invés de projeto. E quando eu clicar aqui em Start, vamos ter aqui a execução deste projeto. E se nós formos verificar aqui nos nossos projetos, o que é que acontece? Temos aqui a pasta dos vários projetos, temos aqui o fecheiro da Visual Studio Solution e temos depois, dentro de cada uma das pastas, de forma devidamente separada e organizada, cada um dos projetos que constituem esta solução. E desta forma conseguimos perceber a diversidade de soluções que nos podem ser apresentadas ao utilizarmos este tipo de projeto. Nós podemos inclusive aqui selecionar aqui e add new item, okay? E ele pode nos permitir, por exemplo, adicionar determinados fecheiros. Reparem que vai nos permitir adicionar classes de C# que não fazem parte do escopo de nenhuma dos seus projetos e, por exemplo, uma text file. Uma text file pode ser muito interessante para colocarmos, por exemplo, notas. Okay? E reparem, temos aqui os itens da solução e dentro destes itens temos o notas. E o notas é um fecheiro de texto onde nós podemos escrever, não código, mas, por exemplo, fazer algumas notas sobre aquilo que nós poderemos ter que fazer uma espécie de um relatório sobre aquilo que ficou por fazer, para que depois, da próxima vez que venhamos aqui novamente ao Visual Studio, possamos então atualizar as nossas aplicações ou desenvolver algumas correções baseadas nas notificações que aqui temos. O mesmo poderemos fazer, por exemplo, para os nossos projetos. Nós podemos clicar aqui e fazer
Add New Item e podemos escolher de uma variedade muito grande de tipos de recursos. E neste caso podemos adicionar uma text file, vai aparecer aqui text file e clicamos em Add. E poderão experimentar as outras instâncias que aqui estão, se bem que algumas não dizem respeito aos projetos do tipo Windows Web ou Windows Application Forms. Ok, eu já estava aqui a falar sobre aplicações web, mas de facto existe aqui um manancial muito grande de possibilidades. E por falarmos em manancial de possibilidades, eu quero chamar a atenção sobre a forma como nós podemos tirar partido da organização do Solution Explorer. E para isso eu vou fazer aqui o seguinte, vou fazer aqui neste projeto 1, vou definir como Set as Startup Project. Ora, quando eu criei o projeto 1, o que aconteceu é que ele foi criar aquilo que se chama um namespace geral para todo o meu projeto. Quando eu entro aqui no Program, por exemplo, nós vamos encontrar aqui o namespace geral do nosso projeto como sendo projeto 1. Este namespace é atribuído por defeito, a não ser que nós queiramos alterá-lo por alguma razão, ok? Temos aqui o nome de um projeto de uma forma e o nosso namespace, aquilo que agrupa todas as classes do nosso projeto, ser definido de uma forma diferente. Para isso, nós podemos fazê-lo aqui através das propriedades e vamos encontrar aqui o default namespace identificado. Se nós quisermos aqui alterá-lo, poderemos alterá-lo sem qualquer espécie de problema. No entanto, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Vamos imaginar que nós queremos adicionar uma classe ao nosso projeto. Ora, eu vou aqui fechar tudo isto, cliquei com o botão direito do rato, vou fazer Close All Documents e o que eu vou fazer então é adicionar aqui uma classe ao meu projeto. Ora, se eu clicar com o botão direito do rato e fazer Add Class, e vamos chamar classe 1, e pressionar o Enter, reparem o que acontece com o nosso namespace. Ele continua a ser o mesmo do nosso projeto. É projeto 1. E por isso é que tudo o que nós tivermos dentro desta classe é reconhecido pelo nosso projeto 1. Okay? Por todas as classes que fazem parte deste namespace. No entanto, existem formas de organização dentro do meu próprio Solution Explorer que me podem complicar a vida. Eu vou mostrar aqui o exemplo de uma. Eu posso criar pastas e para dentro dessas pastas eu posso arrastar alguns dos meus documentos aqui. Então vamos clicar aqui em Add, New Folder e vamos colocar aqui classes. Imaginem que eu estava a criar uma pasta que eu queria utilizar para agrupar todas as classes. Ora, o que vai acontecer é que se eu arrastar aqui esta classe para o interior das minhas classes, okay? Reparem como na árvore classe 1 passou a fazer parte desta pasta, eu agora posso simplesmente fechar a pasta e fico com o meu ambiente muito mais limpo. Okay? Vamos verificar o que é que acontece neste ficheiro das classes. Ora, neste ficheiro classe 1, quando eu seleciono, eu vou continuar a ter namespace projeto 1. Poderão agora pensar o seguinte, bom, se eu quiser adicionar uma nova classe, vou adicioná-lo logo diretamente aqui dentro desta pasta. Mas aqui vamos ter um pequeno problema. É que se eu clicar em cima da pasta Classes e clicar em Add Class, se eu agora der aqui o nome Classe 2, o que vai acontecer é este problema aqui. É que o nosso namespace vai ficar com uma multiplicação. Porquê? Porque temos aqui a nossa classe dentro de classes. Reparem na diferença. Enquanto a classe criada cá fora e sendo arrastada para o interior não vai adicionar rigorosamente nada ali, neste caso, como eu criei a minha classe nova já dentro desta pasta chamada classes, ela vai ficar ali com aquela extensão. O que nós podemos simplesmente fazer é isto. Podemos apagar daqui, gravar e temos o nosso problema resolvido. Caso contrário, poderia acontecer o seguinte. Vamos aqui gravar e reparem isto. Se eu no meu formulário quiser fazer uma instanciação da classe 1, reparem como vai ser simples. Neste caso, classe 1, objeto, é igual a new classe 1. Mas se eu quiser fazer uma instanciação da classe 2, que eu criei diretamente aqui na minha pasta, reparem, classe 2 não aparece. Aparece-me sim um sub-namespace chamado classes. E se eu clicar aqui classes, ponto, agora sim, classe 2, objeto 2, igual a new, e reparem, cá está a instanciação da nossa classe. Muita atenção a este tipo de organização.
preferencialmente nós devemos fazer sempre o seguinte: queremos criar classes, queremos criar formulários, seja o que for. Reparem, se eu tiver aqui uma pasta, por exemplo, para formulários, okay, eu posso subdividir as funcionalidades da minha aplicação em diferentes pastas, e se eu fizer aqui Head Windows Form, vou colocar aqui FRM2, por exemplo, o que vai acontecer então é o seguinte: à semelhança do que aconteceu com a classe 2, também aqui, projeto 1 e formulários, adicionou aqui formulários, ok? Que é o nome desta pasta. Reparem que quando eu vou aqui ao meu formulário 1 e tenho aqui o botão, se eu quiser fazer uma instanciação do FRM2, FRM2 não aparece. Aparece-me sim formulários, ponto, e agora sim FRM2, ok? Este tipo de mecanismo é evitável da seguinte forma: vamos imaginar que eu quero criar um novo formulário, mas que fique logo desde o início com o namespace normal. Vou criá-lo aqui na raiz do meu projeto, Add, Windows Form, FRM3. Reparem como ele automaticamente ficou com o namespace por defeito, e agora eu posso simplesmente fazer o seguinte: agarrar aqui, mesmo com os documentos abertos, não há qualquer problema, e arrastá-lo para dentro de formulários. E reparem que não há nenhuma alteração aqui. O meu formulário foi organizado como deve ser, e a partir deste momento eu posso ter a possibilidade de reorganizar o meu projeto e a minha solução de uma forma muito mais intuitiva. Quis chamar em particular a atenção para estes aspectos, porque às vezes podem criar imensos problemas a partir do momento em que nós não conseguimos ver pura e simplesmente os objetos e apenas por um detalhe da nossa forma de organização dos projetos.